Bom, então vamos continuar, tá? Da onde a gente tinha parado. Antes, alguém gostaria de estar falando alguma coisa, tirando alguma dúvida, pelo menos, enfim. Tá, então vamos lá, para a gente caminhar para frente. Então, a gente precisa ter cuidado, tá bom? Eu vou aí tratar sobre dois aspectos de dois testemunhos. A palavra lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, dos versos 16 a 22, diz assim, ó: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito. Eu tinha já comentado sobre isso na parte 1. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Algumas versões, na questão examinar e tudo, vai dizer julgais todas as coisas. Então, nós precisamos buscar o discernimento de espírito para isso, para conseguir julgar ali todas as coisas, tá? Aí eu tenho dois testemunhos aqui que eu gostaria de falar para vocês. Eu coloquei aí para vocês poderem ler, mas eu vou falar sobre eles. Eles estão, eu li eles num livro, tá? Sobre esses testemunhos aí. Um testemunho é o quê? Ouvindo muitas vozes. O que conta esse pastor aí nesse livro sobre esse testemunho? Ele conta que uma certa vez ele foi até uma igreja, ele conheceu uma irmã e essa irmã ficou ali querendo falar para ele uma revelação. Aí ela chegou para ele e falou: olha, pastor, eu queria te falar uma revelação, algo de Deus, que Deus falou para mim. E aí o que aconteceu? Ele falou: ótimo, claro, então vamos lá, vamos ouvir. E ele começou a ouvir o que essa irmã estava contando, até que ele começou a perceber que o que ela contava não batia com a Bíblia. E aí ele nem deixou ela terminar, segundo ele conta no livro, sobre o que ela estava falando, e ele falou: olha, pega a Bíblia. E aí ele foi e deu alguns textos bíblicos para ela, e falou: ó, lê isso daqui, lê. E ela foi lendo, e ele, no final, ele pegou e falou: ó, você está vendo que o que você me disse da sua revelação não casa, não bate com a Bíblia? Nada disso. O interessante é que, mesmo lendo a palavra de Deus, o que aconteceu com essa irmã? Mesmo assim, ela afirmava que o que ela tinha dito era de Deus. Mesmo assim, ela afirmava que ela tinha ouvido Deus falar com ela sobre esse tipo de revelação. Tanto que aí, no final, o que ele diz, e aí eu vou descrever aqui, o que eu coloquei, que tá no livro, ele diz assim, ó: acabo de lhe indicar 5 trechos das Escrituras e, com pouco de meditação, poderia lhe ter oferecido 20, que contradizem aquilo que você está dizendo. E aí ela disse isso para ele, tá? Acabou acontecendo. Aí ela coloca assim, ó: seja como for, disse ela, com ou sem a Bíblia, sei que Deus me falou e vou ficar firme nisso. Olha o problema que essa irmã arrumou para si. Você vê que a situação ao qual ela se envolveu foi tão forte que, mesmo o pastor mostrando através da palavra, não através de conhecimento humano, através da palavra, o pastor mostrando que ela estava errada, que ela estava equivocada, ela quis se manter naquilo que ela tinha entendido. Esse, ainda, ao meu ver, não foi o pior dos casos. Tá? Existe ali um outro caso, que é um outro testemunho muito parecido, que é de uma outra irmã, que é quando você quer continuar no erro, como eu coloquei aqui, querer continuar no erro. E eu lembro desse testemunho que eu li e levo muito para mim, que conta a história do quê? De um tempo que esse mesmo pastor estava numa igreja, ele estava orando por pessoas, até que chegou um certo momento que tinha ali um casal, um senhor e uma senhora, e aí eu vou pular ali um pouco do testemunho, tá? Eles queriam o pastor orasse por ela, porque ela estava muito mal, tinha um esgotamento mental. Aí o pastor teve um discernimento do espírito e falou: não, espera que no fim do culto a gente vai conversar. E aí passou o culto, chegou no final, o que aconteceu? Ele entendeu, ele acabou conhecendo a história dela um pouco,
E ele descobriu que houve um certo tempo atrás, essa mulher, o que tinha acontecido com essa mulher? Essa mulher, ela tinha tido ali ela tinha conhecido um evangelista, que esse evangelista disse assim, que a certo tempo, a certo momento, ele havia ouvido Deus falar com ele sobre o ministério dele. É lógico, essa mulher adorou o que ela ouviu, né? Ela gostou demais sobre o que ela ouviu. E ela gostou tanto que ela começou, olha só, ela começou a pedir a Deus em oração que Deus fizesse a mesma coisa com ela. Ela abriu um caminho, abriu uma brecha, para quê? Para que a vontade dela prevalecesse. Então, o que o diabo fez? Os espíritos malignos fizeram? Começaram a fazer o que ela tinha pedido. Ela não pediu, entenda bem, ela não pediu a vontade de Deus. Ela pediu que Deus fizesse a vontade dela. Então, entenda a diferença, entenda o problema disso tudo. E aí, caminhando mais para frente, enfim, o pastor pegou no fim e disse assim, olha, ela quer ouvir essas vozes. E aí ele termina dizendo assim, ó, ela não tá tão ruim que ela entende, e por fim ele fala assim, olha, irmã, você não vai ser liberta até que você queira ser liberta. E eu já vou falar sobre isso. Enquanto você gostar das coisas como são, enquanto você quiser ouvir estas vozes, você vai ouvi-las. E ela conclui estarrecedoramente dizendo, quero ouvi-las. Então, ou seja, olha o problema. A gente vê que, novamente, como a gente diz, nessas batalhas espirituais, a gente tem que tomar cuidado muito com o que a gente quer, muito com os nossos desejos. Voltando lá na questão dos espíritos malignos, as formas de espíritos, muitos espíritos vão agir por conta de vontades nossas. Muito eles vão agir por conta de coisas que nós queremos. Não são vontades de Deus sobre a nossa vida, mas são vontades nossa para a nossa vida. Então a gente abre a brecha. Aí eu volto a complementar com o que a Leiner falou. A gente não pode sair espiritualizando tudo. A gente tem que buscar o fruto do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente não faça a nossa vontade, mas para que a gente faça a vontade de Deus. Então, olha o perigo que aconteceu. Essa mulher entrou num estado de loucura. Ela entrou num estado de loucura porque ela só ouvia vozes, e aquilo começou a levar ela num esgotamento mental, que ela estava sendo encaminhada para manicômios, para ser internada. E mesmo nessa situação, ainda assim ela queria ouvir essas vozes. Olha a loucura que é e como um espírito maligno pode agir na gente, pode agir na nossa vida, tá? Então a gente entra ali. Alguém gostaria de falar antes alguma coisa sobre isso? Ou sobre qualquer outro tema, uma coisa relacionada? Tá bem. Então a gente já chega na parte ali, vamos chamar assim a parte final. Como a gente pode vencer? Então como é que entra? Como é que nós batalhamos em cima dessas coisas? Como é que a gente vence essas batalhas, né? Como é que a gente vence esse inimigo que é tão poderoso? Como é que a gente vence esse inimigo que pode sim nos vencer tão facilmente? Existem meios? Com certeza existem meios. Então, como que a gente vence? Aí eu volto lá em Atos 16, que seria o nosso capítulo, versos 23 a 26, que vai dizer assim, e vai nos explicar muito sobre como a gente vence. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Esse, óbvio, é um capítulo muito conhecido dos crentes, tá? Então, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eu só faço um adendo de conhecimento aqui, só para vocês terem uma ideia. Paulo e Silas foram presos de uma forma, quando a palavra diz aqui, ó, e lhes prendeu os pés no tronco, esse tipo de forma que eles eram presos era para gerar cãibra nas pernas das pessoas. Olha que perverso. As pessoas tinham cãibras terríveis pela forma como eles prendiam, tá? E continuando, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão.
abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aí você pode falar, poxa, mas é cantando, é louvando? É, praticamente é assim que a gente faz. Ou seja, você vai vencer, a gente vai caminhar um pouquinho mais para frente, mas uma batalha espiritual você começa vencendo com intimidade com o Senhor, com entendimento espiritual de que você está, sim, diariamente na frente de uma batalha. Tá? A gente precisa lembrar sempre aquilo. Faz aquela analogia para a sua vida. A partir do momento que você disse, eu aceito Jesus Cristo na minha vida, Satanás foi lá, desceu junto com os capeta dele, com os espíritos malignos dele, colocou uma foto sua e falou, ó, esse daqui é um objetivo. A gente precisa atormentá-lo, a gente precisa oprimi-lo, a gente precisa, se precisar, possuí-lo, a gente precisa fazer alguma coisa para que ele não nos vença, tá? Então, caminhando, a gente vê aí as nossas armas. Então, a gente vê várias formas. E aí a gente poderia aqui, nossa, olha, fazendo esse tipo de estudo, eu vou falar para vocês, irmãos, que eu falo que a gente poderia ficar horas e horas falando sobre essas armas, sobre o que a palavra nos indica, tá? Bom, as nossas armas, lógico, evidente, Jesus, nome sobre todo nome, Filipenses 2, de 9 a 11, vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira, para que sobre o nome dele se dobrasse todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessasse. Então, nome de Jesus, evidentemente, isso você já sabe, você já está muito calejado sobre isso. Toda oração nossa tem que ter o nome de Jesus, que é aquele que nos dá autoridade para vencer. A gente nunca intercede, você nunca começa uma batalha espiritual, seja pela sua vida, seja intercedendo pela vida de outra pessoa, por qualquer outra coisa. Não, nome de Jesus. O nome sobre todo nome. Tá? Tiago 1, 22, a palavra, sempre palavra, gente. Tiago 1, 22, 23 a mais 25, vai nos deixar coisas interessantíssimas. Olha, a gente precisa tornar praticante da palavra e não somente ouvinte. Para que a gente, o quê? Não se engane. E aquele que considera atentamente. Então, você vê que a gente não é só se tornar, a gente tem que ser atento também. A gente tem que ser atento na lei perfeita. Ah, a lei de Moisés? Não, a lei de Cristo, a lei da graça. Tá? Lei da liberdade, nela persevera. Veja que existem ações da nossa parte. Então, a gente precisa se tornar, a gente precisa estar atento e a gente precisa ser perseverante na palavra e na prática dela, para a gente ser operoso praticante, para que a gente seja bem-aventurado naquilo que a gente realiza. Outra arma que a gente tem, louvor, óbvio, louvor, gente. Eu vou falar para vocês que já, testemunho meu, novamente, já houve vezes que eu venci batalhas espirituais através do louvor. Eu não tenho problema de dizer isso, vocês sabem, eu sou pecador também, falho também, e muitas das vezes acontece sim de eu começar a ter pensamentos que eu sei que não são de Deus, e isso é uma indução maligna, óbvia, tá? E você começa a ter pensamentos que não são de Deus, pensamentos ruins, pensamentos pecaminosos, pensamentos, enfim, N tipos de pensamentos. Normalmente, uma das coisas que eu uso é o louvor. Normalmente, não precisa ser o seu caso, tá? Você pode fazer de outras formas, você pode orar, você pode ler a palavra, enfim, eu tô dando meu testemunho. Normalmente eu uso o louvor. O que eu faço? Quando eu começo a entender que meus pensamentos não estão coerentes com aquilo que Deus se agrada, normalmente eu faço o quê? Se eu tiver, às vezes, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho, às vezes, não, mas normalmente eu tenho um pouco de facilidade para ouvir uma música, eu coloco louvor. Eu coloco louvor, começo a ouvir e aquilo sim trabalha no meu espírito. E ali eu consigo vencer nessa batalha, tá? Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos. Então, você vê que aí já tem uma questão de você também levar isso para uma terceira pessoa, para o seu próximo. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus. Então, o louvor é muito importante. Às vezes você cantar é muito importante. O louvor é muito importante, tá? É super importante também. E a gente tem ali um outro quarto tipo de arma, que infelizmente a gente não vai conseguir se aprofundar nele, que são anjos. Sim, anjo também, Deus manda anjo. Às vezes, Deus não precisa sempre ele estender a mão, né? Às vezes ele manda o estagiário, tá? Às vezes ele manda o estagiário, vou chamar assim, tá? Anjo. Salmo 34, 7, 9 a 11 vai dizer, você pode ler depois, mas ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor, mas ao redor somente de quem? Daqueles que temem. Temem quem? Lógico, óbvio, o Senhor. Então, só por aqui, nessas armas, a gente vê que existem algumas ações. É as formas que a gente vai vencer as nossas batalhas espirituais, as formas que a gente vai vencer aquelas a opressão, a indução, até mesmo a possessão, aqueles tipos de espíritos malignos. Então, como que a gente vence? No nome de Jesus, tornando praticante da palavra, sendo atento sobre a palavra, perseverando e sendo praticante dela, habitando em nós a palavra, sendo intercessor, instruindo e aconselhando o nosso próximo, louvando, cantando hinos, louvores, sempre na nossa mente, a palavra na nossa mente, sempre sendo trabalhada e fazendo todas essas coisas e temendo a Deus. Então a gente vê que ali essas são as nossas armas, esses são os nossos caminhos. Existem outros, tá? Não estou dizendo que são somente esses. Eu estou trazendo aqui apenas aqueles que eu considero. Não vou usar alguma expressão de mais interessante ou mais importante, porque com certeza existem outros. Mas esses são aqueles que eu gostaria de ter colocado para a gente. Tá? São formas em que, com certeza, se a gente estiver agindo nesse formato, a gente vence. Não que nós não vamos sofrer a batalha espiritual. Lembra que eu falei lá na primeira parte. Sempre vamos ter esse tipo de batalha. Todo dia, diária. Ela é diária na nossa vida. Esquece esse negócio de achar que você orou e pode ficar a semana inteira que nenhum inimigo, nenhum espírito maligno vai atacar sobre a sua vida, de forma nenhuma. É diário, tá? Bom, e como a gente luta, então? Como é que a gente luta? Como é que a gente batalha e a gente vence? Efésios 6:11, eu posso te dar uma dica? Passa a semana em cima desse Efésios 6:11, 18. Se eu pudesse te dar uma dica que você fosse fazer, eu diria, faça isso. Porque isso daqui, Efésios 6:11, daria ali umas 2 horas, dá muitas horas para você estudar em cima disso, porque é lindo demais. Eu comecei novamente a ler Efésios 6:11, nossa, eu fiquei louco. Eu falei, gente, é muita coisa. Podia falar só sobre isso daqui, que é muito tempo. Mas vamos lá. Então, olha só, mais uma vez, ações nossas para a gente vencer. Revestivos de toda a armadura de Deus. Eu já vou aqui indicar. Você vai ver que em Efésios 6, do verso 11 ao 18, vai aparecer muitas vezes a palavra toda. O que é toda? Sentido português. O que é o todo no nosso português? Não é em quase tudo, não é em alguma coisa, é em tudo. É em tudo. Ou seja, não pode deixar nada de lado. Então, a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Que esse versículo é bem conhecido, né? Da couraça da justiça, preparação do evangelho da paz, capacete da salvação. Ah, Douglas, se eu tiver a espada do Espírito, serve? Você não tem o resto? Não serve. Ah, eu calcei a preparação do Evangelho da Paz. Tá, só isso resolve? Não. Ah, não, eu tenho a espada do Espírito, escudo da fé e eu tô com a verdade. Tá bom? Não. Tem que ser toda, ok? A gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Pra gente o quê? Pra gente poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, essa é uma forma que a gente luta, tá? Então, a gente precisa tomar toda a armadura de Deus. Então, olha o processo, você toma. Lembra que Jesus vai falar, porque o reino de Deus é ganho à força. Talvez a gente não tenha tempo aí para falar sobre esse tomar, mas eu vou deixar, inclusive, para você pesquisar sobre o que seria esse tomar toda a armadura de Deus. Vestindo-vos da couraça da justiça,
calçai os pés com a preparação do evangelho, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, olha a palavra tomai novamente, capacete da salvação, espada do Espírito, com toda oração e súplica e oração, em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nossa, esse Efésios 6 é maravilhoso, é tremendo para esse tipo, para qualquer tipo de entendimento, porque a gente poderia usar somente ele na questão de batalha, de como é que a gente vence esses espíritos malignos na nossa vida. A gente poderia usar somente ele, que a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre isso, para a gente entender a riqueza. É muito rico esse Efésios 6, 11, tá? E vocês veem, mais uma vez, que existem as nossas ações, necessidades. Deus opera em nós através das nossas ações. Então, se eu sou um crente, eu esqueci a palavra, fugiu a palavra agora, hein? Se eu sou um crente desleixado, eu não estou muito ligado, não gosto muito de ler a Bíblia, não gosto muito de orar, não persevero tanto, desculpa, você vai ter muito mais facilidade para ter ataques das ciladas malignas do diabo, fato, tá? Um crente que faz tudo isso, ele não sofre com isso? Com certeza, porque sabe por quê que ele vai sofrer muito com isso? Porque ele vai entender sobre a questão da intercessão. Então ele vai sofrer muito mais ataques de opressões sobre a vida dele. Então ele também vai sofrer, mas ele vai sair vencedor. Ele vai ser vencedor. Isso é inegável, tá? 1 Pedro 5, capítulo, verso 8 a 9, vai dizer, olha só, mais ações suas, mais ações minhas. Sede, ou seja, seja sóbrios e vigilantes. Você vê que tem a palavra perseverante, vigilante, vigiando. Olha só ações que nós devemos ter, tá? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A gente falou sobre isso. Resiste-lhes, firmes na fé. Então, uma coisa que a gente precisa sempre entender, do pecado a gente foge, o diabo a gente resiste. Olha que interessante, eu acho muito interessante isso. O diabo que é tão poderoso, a palavra, Deus fala assim, olha, resiste o diabo, bate de frente com ele. É meio complicado, né? Eu acho que se ele aparece, a gente corre. Mas, enfim, a palavra diz o quê? Que a gente resiste ao diabo, a tentação, ao pecado, a gente foge. Essa a gente não consegue, a gente não pode resistir, porque senão a gente cai. É meio inegável. Mas para resistir ao diabo, também tem outra chavezinha. Qual é a chave? Firme na fé, tá? Então a gente lembra que a gente tocou lá logo no comecinho, a gente tocou de que uma das ações, uma das formas que a gente é atacado é na nossa fé. Evidentemente, por que o diabo também nos ataca na nossa fé? Para que a gente não resista a ele. Porque ele sabe que quanto mais fé a gente tem, mais a gente bate de frente. A gente pode usar ali um exemplo, por exemplo, Davi e Golias. Davi era, segundo os escritos, né, só um jovem, um garoto, e Golias era só um gigante. Imagina. E ele foi lá e bateu de frente com o gigante. Ele não teve medo nenhum. Mas se você se recorda, ele vai dizer, olha, eu estou indo em nome de quem? Em nome do Senhor. Ou seja, ele estava firme na fé dele. Ele não olhou e falou assim, é um gigante, eu sou pequenininho, mas eu tenho muita habilidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu consigo ganhar. Não, ele olhou e falou assim, não importa o tamanho dele, Deus é comigo, então eu vou para cima, tá? Tiago 4, 7. Aí uma outra forma, uma outra arma para você lutar. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Esse sujeitai-vos, eu digo o quê? Obediência. Obediência em toda a palavra. Não obediência, eu vou obedecer nisso. Não, isso daqui eu não vou obedecer, não. Não, obedeça tudo. Quanto mais obedientes somos na palavra, mais a gente resiste ao diabo, mais a gente tem forças para resistir. E olha que interessante o que Tiago vai dizer.
e ele fugirá de vós. Olha só, você já pensou o diabo fugindo de você? É tremendo, é só Deus na nossa vida mesmo. A gente tão nada na vida, a gente consegue fazer alguém que tem tanto poder, né, fugir da gente. 1 Tessalonicenses 5:8, mais uma vez, outras ações. Olha, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Repete Pedro, ó, seja sóbrio. Revestindo-nos, repete Efésios, que reviste, da couraça da fé e do amor. Tomando, mais uma vez a palavra tomando, o capacete, como capacete, a esperança da salvação. Então, você vai vendo ao longo aí desses versículos que eu já falei que não são os únicos, mas é os que eu aqui peguei para trazer para a gente, que são ações nossas, que nós precisamos ter ações. Romanos 6 vai nos dizer assim, ó, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como os instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, instrumentos de justiça. É o que nós precisamos ser. 2 Coríntios 10, que vai dizer, aí esse é o talvez conhecido, né, quando você vai falar de batalha espiritual, quando você vai falar sobre esse assunto, certo? Que é o quê? Porque, embora não andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando, nós precisamos estar prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa, o quê? Submissão, tá? Então, a gente vai acompanhando, a gente vai vendo e a gente vai entendendo quais são as ações. Você vê que, mas não são poucas. Não são poucas mesmo, mas é as formas que a gente tem. E 2 Coríntios 3, ali 5, que diz, não que por nós mesmos sejamos capazes. Aí sim, né? A gente pode ter até aqui chegado e falado assim, então, olha, eu sou forte, então, nossa, eu agora sou o cara. Não, por nós mesmos, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, Deus é quem vai fazer todas as coisas a partir do momento que a gente tem ali as ações, tá? Então, antes de concluir essa parte, que aí a gente chega assim no final, a gente vê que as nossas armas, as nossas batalhas, elas devem existir através de ações, normalmente ações voltadas no quê? Ações voltadas em cada vez mais a gente estar íntimo da palavra, a gente estar cada vez mais com fé, a gente agir cada vez mais sendo obediente, cada vez mais nos entregando a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, cada vez mais estando, sim, sujeitos ao nosso Senhor. Isso são as formas que nós temos para vencer. Mais uma vez, tá? Isso não quer dizer que você nunca... se eu for tudo isso, então eu não vou sofrer. Vai sim. Existem retaliações, com certeza. Quanto mais você vai, mais você vai ser retaliado. Tá? Como eu falei, uma das armas de Satanás é causar o quê? Causar um medo na nossa vida. Quando você começa a cada vez mais buscar ao Senhor, eu vou novamente com a liberdade que eu sei que eu tenho, eu vou usar ali o testemunho que o Kaká passou. Aquela situação que a Vanessa passou é uma situação muito, muito, muito boa para se utilizar, porque é aquilo exatamente. É a tentativa do quê? De provocar o medo para que você não ore. Porque, com certeza, isso o Kaká pode perguntar para a Vanessa, mas eu tenho quase certeza disso, o que aconteceu? Quando ela foi novamente orar, interceder por ele, ela pode ter sofrido, deve e pode ter sofrido ali uma ação de indução de medo. Uma ação de Satanás dizer, olha, lembra do que aconteceu ontem à noite. Olha só, você vai estar orando ali pela pessoa, vai estar orando pelo seu marido. Eu vou falar porque isso já aconteceu comigo, gente. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu não preciso esconder isso de vocês.
Então, isso ocorre, a situação de te provocar o medo, tá bem? Novamente, existem outras formas, óbvio, de você ser atacado, oprimido, para que você cada vez mais não seja tudo isso que a palavra está dizendo, que é ser uma pessoa mais íntima, mais próxima de Deus, mas essas são as armas que nós temos, tá? E aí, para terminar, e aí eu abro aqui para a gente poder falar, a gente precisa lembrar sempre de algo, e é o que eu deixo para o final, para a gente poder terminar aí com essa nossa fé, espero muito na alta, bem alta, que diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele te acusa de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Tá? Isso está lá em Apocalipse 12, verso 11. É uma palavra de vitória para mim, para a sua vida. Isso sim é uma palavra de vitória, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Podemos dizer, já aconteceu, mas isso vai ser finalizado. O nosso Senhor exatamente fará isso. Vai lançar esse acusador da nossa vida, da nossa alma, que fica aí nos oprimindo, nos induzindo ao pecado, nos tentando tirar a nossa fé. Ele vai ser derrubado, ele vai ser destruído por completo pelo nosso Senhor. Então, isso é importante. Por que é importante a gente entender sobre esse tipo de batalha espiritual? Porque, como eu falei, isso acontece na nossa vida todos os dias. Todos os dias nós vamos sofrer algum tipo de retaliação, ou seja, na nossa mente, ou seja, até mesmo pessoas que são usadas. Existem pessoas que são usadas, pode ser pessoas muito próximas da gente. Pessoas que são usadas ou para nos induzir, ou para nos causar medo, enfim, para vários tipos de situações. Então, é assim que a gente vence as nossas guerras, com o Senhor e com as nossas ações, ações de fé, de perseverança, buscando a palavra, tomando posse das coisas do reino de Deus. Tá bom? Agradeço vocês, irmão, que me aguentaram aí até tarde da noite. Agradeço mesmo de coração e gostaria de saber se alguém tem alguma coisa para falar. Não? Então tá bom. Então eu vou fazer uma oração para a gente poder finalizar, tá bom? Esse assunto e essa noite para você poder descansar, para você poder, para você, enfim, aí ter o seu tempo, tá bom?